A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Felipe e nós estamos aqui estudando o livro de Esther. Através da revista da CPAD, Escola Bíblica Dominical, nós já estudamos o livro de Ruth e agora estamos dando andamento no estudo de Esther. O tema de hoje é o plano de livramento e o papel de Esther. O texto áureo está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64:4. A verdade prática nos diz o seguinte: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Para iniciarmos esta lição, nós temos que entender um pouco mais do que está acontecendo, que foi dito na última aula. Antes de iniciarmos, vamos trazer uma breve introdução. Nós sabemos que na capital, Suzã, já se está acontecendo uma história, um burburinho sobre o antissemitismo, ou seja, a morte dos judeus. O decreto do rei já saiu e Amã conseguiu definir uma data, do dia 13, para a morte de todos os judeus. Então o desespero tomou de conta e agora nós vamos analisar a atitude de dois personagens que são cabiais para essa história. Nós temos agora Mordecai e Esther. Quais são as ações dele mediante a essa ameaça de morte a todos os judeus? Nós vimos um pouco antes que Mordecai, ele rasga suas roupas, veste-se de pano de saco e ele se humilha numa forma de luto. Mesmo que o nome de Deus ali não apareça, ele está ali pedindo para que o Senhor o ajude e ajude toda a descendência. Ele não faz aquele ato por fazer, ele faz para alguém que pode o resgatar, que é o nosso Deus. E Esther, sabendo de toda essa situação, não entende, envia a roupa para o seu tio rejeita a roupa e envia alguns dos seus servos para perguntar para Mardoqueu ou Mordecai o que estava acontecendo. E aí sim ela recebe essa notícia. Mediante a tudo isso, nós entramos no primeiro tema. O primeiro tema desta lição é o perigoso plano e o temor de Esther. O primeiro tópico, lamento, choro e compadecimento. Nós vemos que quando a notícia chega mediante a cidade e aos ouvidos de Mardoqueu, ele agora rasga suas roupas. Ele fica impotente mediante a situação, ele não pode fazer nada. E a única solução para ele agora é orar. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis para um crente ou um cristão, nós vemos que a única solução que resta é a oração. Não é à toa que o salmista escreve no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Agora, cabe ao entendermos aqui que quando Mordecai ele começa a se humilhar, a sua prima se compadece daquela situação. Esther agora começa a se compadecer da situação e envia roupas para ele, a qual ele também rejeita aquelas roupas. Ele está numa impotência em que só Deus pode ouvir e pode fazer algo por ele. E aí a sua prima, com um sentimento de empatia, pega um dos seus servos chamado Hatá, ou Atac, e leva ele até Mordecai. Pede para que ele, no caso, vá até Mordecai e pergunte o que está acontecendo. Quando Esther também recebe a notícia, ela se compadece. Se cumpre o que o autor coloca aqui, o autor da revista coloca em Romanos 12:15. Chorai com os que choram e se alegram com os que se alegram. Esther poderia muito bem ficar bem caladinha, ficar quieta no caso, e sobreviveria, porque ela não tinha ainda apresentado que ela era judia, não tinha revelado a sua nacionalidade ou a descendência que ela vinha, então ela poderia sobreviver. Mas quando ela soube da notícia, ela se compadeceu da dor do próximo. Nós vemos aqui que devemos, irmãos, nos compadecer da dor dos nossos irmãos, como diz Romanos 12:15. E também o autor deixa destacado aqui a mesma coisa que o próprio Jesus queria com que os discípulos fizessem em Mateus 26.
Nós vemos ali que o próprio Jesus queria que ele se compadecesse juntamente com ele antes do sofrimento que Jesus iria passar no monte. Não é à toa que quando Jesus ele vai até os discípulos, vê os discípulos dormindo, no verso 40, versículo 40, ele pergunta, vocês não podem nem estar perseverando, velar comigo, pelo menos por 1 hora? Então nós entendemos aqui que Jesus também queria com que os discípulos compadecessem da mesma dor que ele estava sentindo, estivesse ali com um sentimento de empatia, um sentimento de compaixão. E foi exatamente o que aconteceu com a nossa querida Esther. Ela se compadeceu da situação do seu tio e também do seu povo. E neste exato momento foi aonde a mão de Deus começou a agir. O próximo tópico é um obstáculo real. Nesse segundo tópico, nós vamos trabalhar os obstáculos que nos aparecem mediante a essa decisão assinada pelo rei. Nós vemos que, primeira coisa, quando o rei dava um decreto, nem ele mesmo poderia revogar aquele decreto. Lembrando que nós falamos na aula anterior, o decreto dos medos e do persa não poderiam voltar atrás, como aconteceu com Daniel. E nesse momento que Hatá, ele pega a mensagem de Mardoqueu e leva para Esther, o próprio Mardoqueu vai informar Hatá e pedir para que Esther faça alguma coisa. Ele fala, olha, suplique ao rei, fale com o rei para que faça alguma coisa. E este obstáculo real que o autor coloca até nos fica um pouco como se fosse um trocadilho, porque além de ser um obstáculo real, ou seja, como se fosse um fato, também era um obstáculo que a realeza colocou. E olha que interessante. O primeiro obstáculo que nós vemos é que esse obstáculo real, esse decreto, não poderia ser revogado. E o segundo ponto é o que Esther poderia fazer. Na verdade, Esther não poderia entrar na presença do rei sem que o rei a convidasse, a chamasse, porque existia um decreto que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, convidado, e o rei não estendesse o seu cetro para aquela pessoa como sinal de misericórdia, a ordem da sua guarda particular, a ordem para a sua guarda particular, era que qualquer um que entrasse teria que morrer. Era uma morte capital. Então Esther agora também se encontra numa situação difícil. É aquela questão muito interessante, que virou até um ditado, não meta o nariz aonde você não foi chamado. Mas Esther precisava se locomover. E antes dela ir à presença do rei terreno, ela tinha que ir à presença do rei eterno, que é o nosso Deus. O rei dos reis e senhor dos senhores. O que é impossível para mim e para você, para Deus não é impossível. E antes de irmos às pessoas terrenas ou a resolver qualquer coisa aqui que para nós pareça ser impossível, nós temos que ir antes ao nosso Deus Todo-Poderoso, Rei Eterno. Partimos para o próximo tópico, autoritarismo e morte. Bom, podemos ver que ser rei ou ser uma autoridade não é fácil. O rei, pelo seu autoritarismo, muitas das vezes foi tido como um rei ruim para alguns dos seus servos. Nós citamos o caso de Abitã, que ele queria matar o rei Assuero. E também vemos que o rei foi morto no ano 465 a.C., por conta de ser um rei muito autoritário. Alguns dos líderes autoritários também da história foram mortos cruelmente pelos seus próprios súditos ou ex-súditos. Nós vemos que o homem de Deus e a mulher de Deus, que é líder e exerce algum papel mediante a liderança, ele tem que ter o espírito de mansidão. Como nos cita a apostila, aqui em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1, o crente tem que ter a mansidão e não o autoritarismo. O autoritarismo sempre vai levar um rei, um imperador, um líder, o que seja, a um fim trágico.
E não foi à toa o que aconteceu com o rei Assuero. Mesmo ele sendo um rei ímpio, Deus ainda deu livramento para ele. Conforme algumas tramas aconteceu, Deus usou Mardoqueu para avisar ao rei e ele foi livre do assassinato. Deus também livrou Davi das conspirações, Josafá das conspirações. Nós vemos que mesmo os reis sendo muitas vezes falhos e autoritários, Deus ainda dá livramento a essas pessoas para que tenham a oportunidade de mudar e adquira a mansidão em sua vida. Então saiba que o autoritarismo não leva a lugar nenhum, a não ser um reino bagunçado, cheio de conspirações, e levará a um final trágico e muito triste. Mas continuemos a estudar essa revista. O próximo tópico, o próximo tema, no caso, é Mardoqueu convence Esther. E o primeiro tópico é confiando na providência divina. Nesse primeiro ponto desse segundo tema, nós vemos que depois de Mardoqueu enviar o servo Hataque até Esther, ele pede para que Esther vá até a presença real do rei, e Esther diz assim, olha, eu não posso. Esther apresenta a sua impossibilidade. Já faz 30 dias que eu não vejo o rei, que eu não vou até a presença real do rei. Então ela está mostrando a sua impossibilidade de ir até o rei e pedir por socorro pelos judeus. E agora Mordecai vai precisar ser um pouco mais rígido, no capítulo de número 4 de Esther, versículo de número 8 a seguir, até o 15. Mordecai vai falar para Esther, acredito, como um recado, e dizer assim, olha, se de todo tu te calares nesse tempo, socorro de outra parte virá. Era Mardoqueu ou Mordecai dizendo, mesmo que você não faça nada, Esther, Deus vai mandar outro recurso. Porém, se você nada fizer, a tua casa vai perecer. Ele faz um relato sincero, quem sabe até mesmo um relato de orientação, falando, você precisa fazer alguma coisa, porque você também é judia, e o decreto é que todos os judeus sejam mortos. E se você nada fizer, eu sei que Deus, é lógico que ele não usa a expressão Deus, mas ele fala, eu sei que socorro de outra parte virá, confiando em Deus. Mardoqueu nos mostra aqui uma confiança inabalável em Deus, como nos diz os Salmos 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. E Esther agora é colocado entre a cruz e a espada, como diz o termo. Mas Esther não está se acovardando porque quer. Existem algumas impossibilidades para que ela faça alguma coisa ou vá até a presença do rei. Como já foi dito aqui, os obstáculos reais que poderiam ocorrer em morte para Esther. E Esther, ela não se mostra uma pessoa com falta de sabedoria em momento nenhum. Ela agora vai dar uma resposta para Mardoqueu, o seu primo Mordecai, também como o nome Mardoqueu e Mordecai, dizendo, primeiramente, como está aqui no tópico, primeiro Deus, depois o homem. A resposta de Esther nesse segundo tópico é que ela aceita o que Mordecai está pedindo. Porque Mordecai fala, quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou a Esther como rainha. E Esther agora, ela assume aquela responsabilidade, mas ela não toma decisão precipitada. E nós temos que entender isso. Por mais que estamos, quem sabe, por alguma pressão, sendo pressionado para alguma coisa, não podemos agir por impulso. A resposta de Esther, no capítulo de número 4, para o seu primo, é a seguinte, peça para com que o povo jejue por mim 3 dias. E ela também junta as moças que estavam com ela no palácio para jejuar por ela também 3 dias. Você pode ver que Esther não se mostrou frouxa na hora da angústia, não se mostrou fraca ou covarde na hora da angústia. E Provérbios vai dizer que se te mostrares frouxo na hora da angústia, sua força será pequena. Mas Esther, ela assumiu a responsabilidade. Antes, ela primeiro não precipitou, não tomou uma ação desesperada e já foi imediatamente à presença do rei, mas antes
pediu para que o povo orasse por ela e para que também o Senhor fosse com ela nessa decisão. Então, antes de ir ao homem, ela foi a Deus, por mais que o nome de Deus não apareça aqui. Mas eles jejuaram pela vida da Esther. E esse jejum, logicamente, foi entregue ao nosso Deus eterno, onde houve livramento e graça. E o capítulo de número 4 de Tiago vai trabalhar isso também. É bom nós estudarmos o livro de Esther, lendo também o capítulo 4 de Tiago. Nós temos que confiar em Deus e, mediante a tudo, falarmos com Deus primeiro. Antes de tudo, irmãos, não se esqueça de falar com Deus e não tome nenhuma decisão precipitada. Vamos agora ao terceiro tópico. Confiar em Deus não é tentá-lo. Nesse terceiro tópico, ele é bem sugestivo e nós podemos ver que não podemos tentar o nosso Deus. Mardoqueu não tentou Deus. Quem sabe ele poderia criar uma revolta com os judeus contra o rei, falando, poxa, rei, o senhor assinou esse decreto, agora nós nos revoltamos. Não. Esther poderia também tentar a Deus. Se Deus está comigo, eu vou entrar dentro do palácio. Também não. Eles confiaram em Deus antes mesmo, consultaram, fizeram um período de preparação, oração ao Senhor Deus para que desse o livramento. Algo interessante aqui, que nós podemos ver, é que Mardoqueu não ficou de braços cruzados e esperou com que Esther fizesse alguma coisa. Não. O capítulo de número 4 vai dizer que Mardoqueu fez tudo quanto a Esther pediu. Ou seja, ele fez a sua parte. É cabial sabermos que cada um de nós temos que fazer a nossa parte mediante ao reino de Deus. E mediante algum perigo, ajudarmos uns aos outros. É o que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Cabe-nos, como nos diz o livro de Provérbios, faz por ti que eu te ajudarei. Faz a tua parte que Deus vai abençoar e também te dar o livramento necessário. E temos que entender também, irmãos, o não tentar a Deus. Quando o próprio diabo leva Jesus a um alto monte, pede para que Jesus se jogasse de lá, a um cenáculo do templo, Jesus ele olha para Satanás e fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa aquele termo de Salmos 91, que se Jesus pulasse ali do cenáculo, Deus daria ordem aos seus anjos ao respeito para segurar ele e não deixar ele cair ou tropeçar em alguma pedra. E Jesus vai dar a resposta, não tentará o Senhor teu Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Deus ele não é o nosso servo. Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer e Deus vai estar comigo. Eu vou pular daqui e Deus vai me guardar. Eu vou tomar veneno porque a palavra de Deus diz que se tomarem alguma coisa mortífera, não morrerá. Eles acabam querendo testar a Deus. Acabam querendo ser pessoas triunfalistas. Vou fazer e vai acontecer. Deus tem que fazer por mim. E nós sabemos que não é bem assim. Deus faz para o livramento, não quando ele é tentado. Deus ele mostra a sua misericórdia na nossa vida. Ele sim nos dá o livramento quando nós não sabemos. Ele sim nos dá o livramento quando nós nos humilhamos, como de Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Nós temos que ver aqui, quando há um clamor, quando há uma renúncia, quando há algo necessário, Deus ele fará nas nossas vidas. Deus nunca vai fazer nada, irmãos, que nós queremos só para nos aparecer. Queremos nos mostrar, ser uma pessoa íntima de Deus. Não é bem assim que funciona o Evangelho. O nosso Deus ele também não é um Deus que age dessa forma. Ele fará por ti, sim. Mas a partir do momento em que você estiver nos caminhos dele, fazendo conforme a vontade dele. E diante agora, nós vamos para o segundo tema, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. O primeiro tópico, prudência, preparação e ação. Nesse primeiro tópico, desse primeiro tema, nós podemos ver que Esther, ela se preparou, ela se capacitou antes de tomar a decisão. E aqui é algo simples de se entender, como o autor disse. Mulheres como Esther, Abigail, que se preparam, não tomam decisão precipitada, são mulheres que edificam a sua casa. Pessoas que não tomam ações precipitadas são pessoas que edificam o seu lar e a sua vida espiritual. Foi o que Esther fez. Esther, antes de tudo, colocou suas vestes reais e ela estava preparada tanto para a morte quanto para a vida. Ela estava decidida
e falou ao seu tio: se eu perecer, pereci. Mas se eu não perecer, a vitória será do povo de Deus. Então ela foi preparada, debaixo de oração e de jejum, e debaixo também das mãos de Deus. Ela não tomou decisão por conta própria e não foi por emoção. Ela orou primeiro, pediu a ajuda de Deus e assim conseguiu enfrentar aquela situação de frente, sem recuar. Porque o nosso Senhor estava na frente. Como diz Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu acredito que Esther estava com esse mesmo pensamento. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Mas ela foi corajosa e Deus honrou a coragem de Esther. Segundo tópico, estendendo o cetro. Nós vemos aqui que Esther toma de coragem e vai de contra o rei. Passa pela parte real e entra na parte real onde o rei ficava. Nós vemos aqui a ação do rei. O rei vai olhar para Esther, vendo algo incomum acontecendo, sabendo que já está há 30 dias ela se entrar no palácio na parte real. Ele estende o cetro e vê que ela precisa de alguma coisa. Quando ele vê que ela precisa de alguma coisa, ele fala assim: diga, Esther, o que está fazendo aqui? Qual é a tua petição? O que você me pedir? Pede que até uma parte, uma terça parte do reino, eu te darei. Nós vemos que tudo cooperou para o bem de Esther, como diz a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então Esther se preparou, Deus moveu o coração do rei, o rei estendeu o cetro e Esther correu para tocar o cetro. Nós sabemos que se estivermos numa vida de oração, no querer de Deus, todas as coisas cooperarão para o bem dos servos de Deus, como cooperou para a vida de Esther. Agora vamos para o terceiro tópico, em sintonia com Deus. Nós podemos notar a sintonia de Esther que estava com Deus. Primeiramente, quando o rei ele pergunta para ela, Esther já tinha feito um banquete do vinho. E nesse banquete do vinho, depois que ela entra no palácio, o rei estende o cetro para ela, ele pergunta o que ela quer. E ela não pede precipitadamente, mais uma vez a gente vê a sabedoria aqui, ela não pede precipitadamente a morte de Amã ou que o rei faça alguma coisa mediante a esse novo decreto. Ela fala assim: convide Amã para um banquete. Convide Amã para um banquete. Nós sabemos que os banquetes duravam muito tempo, ou se faria um banquete um pouco maior do que esse, mas ela faz o pedido para que convide Amã para esse banquete. E lá ela faria, quem sabe, um outro pedido, porque em todo banquete o rei também direcionava a Esther um pedido, ou ela pronunciaria, nós não sabemos, vamos saber na próxima aula, vamos deixar aí esse enigma também, esse suspense, porque é uma série maravilhosa bíblica, a qual nós estamos estudando no decorrer dessas aulas. Nós vamos entrar no próximo tema que é muito interessante, que é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Então fique conosco na próxima aula, na próxima semana, na próxima quarta-feira. Nós estaremos aqui falando um pouquinho mais do que aconteceu. Antes de tudo, vamos ler comigo aqui a conclusão. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Deus abençoe e fique com Deus.